Hoje, querendo ou não, esse assunto que é sexo tem sido cada vez mais precoce na vida das pessoas. Infelizmente, nós temos que tratar desse assunto fora e dentro da igreja, na família. É por isso que hoje trouxemos aqui uma especialista no assunto, ela, Ariane. Palmas aí pra nossa convidada. Babado! Oi, oi, oi! Muito obrigado por ter Deus. vindo ao nosso programa. Ai, tô muito feliz. Eu já tô empolgada porque eu vi que aqui vocês são curados, libertos e falam de todos os assuntos. A propósito, parabéns. Que alegria, que alegria. Mas hoje eu acho que é inevitável. Como não falar sobre esse assunto, né? Eu acho que perde quem não fala. Eu acho que os pais que não conversam com os filhos, infelizmente hoje, eu acho de forma precoce, acho que os pais têm que abordar os filhos. Eu lembro que quando eu era criança, esse assunto era abordado em tal faixa etária de idade, que hoje não serve mais. Porque as crianças já têm acesso, os desenhos já demonstram muitas coisas, né? Eu costumo dizer que quando os pais não falam de sexualidade com os filhos, para eles ficarem tranquilos, que o Netflix fala, o TikTok, a internet fala. E tem alguém educando o nosso filho sexualmente. Se não somos nós, fica tranquilo, alguém está educando, né? No Brasil, o primeiro acesso à pornografia saiu uma pesquisa que demorou 3 anos de pesquisa. Acontece aos 6 anos de idade. 6 anos? 6 anos de idade. A criança costuma ter o primeiro contato com imagens de pornografia a partir de 6 anos de idade no Brasil. Isso é desesperador. Como mais mãe, desesperador, eu acho que é um pai que tem um filho de 10 anos e nunca falou sobre pornografia com o filho. Acho que ele acha que só o filho do vizinho que vê pornografia, que o filho ou a filha não tem acesso a isso. Ou pensa que vai pra igreja e lá toma uma anestesia, tipo, olha, você nunca vai ter desejo, você nunca vai pensar nisso. Não funciona assim, não vivemos numa bolha. E a Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade, ela vos libertarás. Qual é a verdade? Sexo existe. Deus que criou não foi o diabo, e Deus deseja que nós possamos falar do assunto que ele criou em família, com pudor, mas com humor, para ser leve, para ser agradável. Não é isso que nós vamos fazer aqui. E leve e agradável não foi na sua vida. Né? Não mesmo. Essa parte sexual. Você tinha tudo para ser uma mulher travada, frustrada, amarga e fechada. E de repente você pegou toda a sua dor, a gente vai falar sobre isso aqui no nosso podcast, transformou toda essa sua dor em solução para as famílias, para as mulheres, para os casamentos, né? A verdade é que eu odiava sexo, eu tinha raiva, nojo, eu acreditava que era algo totalmente longe de Deus, né? Porque Deus é amor, é santidade, é leveza. E o que eu vivi sexualmente foi trágico, né? Foi tragédia. Na verdade, a minha história com a sexualidade começa, eu tinha 6 anos de idade, ia completar 7. Então, ali entre 7 e 8 anos, quando eu começo a me entender por gente, eu começo a sofrer uma série de abusos sexuais. Quando um adulto entrou na minha brincadeira de criança. Naquele período eu comecei a ser marcada por dores que eu pensei que nunca iam passar. E ali começa toda a minha história com a sexualidade. E no decorrer de tudo isso, eu fui vivendo alguns outros traumas, sempre na área da sexualidade. Os meus pais entram em um processo de divórcio. Meu pai, então, deixa a minha mãe se torna alcoólatra. Então, no período de 9 anos a 11, eu via minha mãe beber todos os dias. Então, ela bebia 51 com laranja. Você está pulando muito rápido. Não foi tão... Vamos voltar lá aos 6, 7 anos, 6 a 8 anos de idade. Você era abusada por alguém próximo da família. Isso. Mas por mais que você tentava acionar a sua família, você não tinha crédito com isso. As pessoas não acreditavam, era isso? Eu tentei falar com a minha mãe, mas pensa... Uma mãe, no meio de uma situação de abandono, a minha mãe estava nesse mesmo período cuidando da minha avó doente e o meu pai sumia e aparecia. E eu tentei falar com a minha mãe, eu lembro uma vez que ela foi me dar banho. E eu comentei com ela que estava doendo a minha parte íntima. E eu comentei o que tinha acontecido com as minhas palavras de criança. A minha mãe, ou ela não acreditou em mim, que é o mais possível dentro das circunstâncias. E que muitas crianças não denunciam com medo mesmo de não ter credibilidade. Exato. Ou de se sentirem culpadas. Exato. A culpa é da criança, ela se sente culpada às vezes também, né? E essa é uma fala do abusador. Eu tô fazendo isso com você porque eu sei que você gosta, você quer. Sim. Eu tô fazendo isso porque eu sei que você precisa disso. Você merece isso. Então, o abusador, ele te faz sentir culpa. E é uma coisa legal de falar aqui, com muita dor, mas com muita clareza. Nós precisamos falar disso. Sim. A criança, por mais que ela não entenda, aquilo dói muito. É uma dor muito mais emocional do que física. Mas qualquer parte do corpo, se você estimula a orelha e é bom, você estimula de novo. Se você estimula a papila gustativa e é bom, você vai querer de novo. E ainda que uma criança, um corpo de uma criança não tenha preparo para sentir prazer, existem muitas mulheres hoje travadas, porque toda vez que o marido vai tocar, às vezes ela nem sabe, nem lembra que foi abusada, tá?
A nossa mente, a psicologia afirma que ela tende a ocultar grandes traumas. Sim. Mas quando o marido coloca a mão ali, ela já dá um pulo, porque aquele prazer que ela sentiu lá durante o abuso na infância, ele vem novamente e é marcado por nojo, medo, revolta, ainda que ela não saiba de onde vem aquele sentimento. Ou seja, o corpo de uma criança estimulado é um corpo de um ser humano, não é um anjo que voa ou flutua, é alguém que pisa na terra, que sente fome, calor. Então, aquele prazer do abuso envolvido com nojo e com dor, ele vai tatuando no sistema emocional daquela criança, né? Que, olha, fica quietinha, você não pode reclamar porque foi bom. Você vai reclamar como? Ainda que a criança não entenda. Ainda que seja uma criança de 3 anos, 5 anos, você não entende o que está acontecendo. Hoje eu olho para trás e até me emociono em dizer como é bom ser liberta, mas como é forte hoje. Porque quando eu atendo algumas mulheres que me falam, olha, eu não consigo ter orgasmo. Olha, eu amo meu marido, eu amo Jesus, eu sou fiel, mas eu odeio que ele encosta em mim. Eu tenho nojo. Mulheres que fingem orgasmo, mulheres que oram para acabar. Elas estão na relação com o marido, orando para acabar. Nossa. Por quê? Porque ela perdoou o trauma, ela entregou na cruz de Jesus, mas ela não trabalhou o sistema emocional dela para se libertar daquela dor, daquele medo de sentir prazer, daquele medo de sentir aquela sensação que ainda muito prejudicial, lá aos 7 anos, foi de prazer em algum momento. Talvez em algum momento dor, mas em algum momento prazer. Porque o abusador, a maioria deles trabalha o nosso sistema emocional. Então, vem, confia em mim. Eu vou cuidar de você. Essa é nossa brincadeira. Não conta pra mamãe, porque ela vai ficar com raiva de você. A mamãe vai bater em você, porque se ela souber que você quis isso aqui, se ela souber que você desejou isso. Então, os abusos, eles são envoltos de manipulação emocional. Sim. A criança, ela, na Isso é maioria muito das vezes, não confuso. tem Eu o que fui fazer. abusado com 7 anos, fui abusado com 9 e fui abusado com 12 anos. Meu Deus. Mas eu só descobri que eu fui abusado agora, depois de adulto. Porque eu fui entender que é um abuso. Porque eu lembrava disso com muito prazer, foi muito prazeroso pra mim. Eram mulheres mais velhas, isso pra mim era maravilhoso. Eu queria ser abusado a adolescência inteira, minha infância inteira, dentro daquele contexto. Só que hoje, ao tratar essa área da minha vida, que eu pude perceber o quanto que isso me prejudicou e me deixou completamente um distúrbio nessa área. A vida inteira foi um sofrimento de algo que eu não imaginava que tinha sido um abuso. Cara, olha que forte. Um homem bem resolvido como você, em rede nacional, internacional, enfim, abrindo que hoje eu vejo que aquilo foi um abuso. E isso é tão forte que eu tinha entre 7 e 8 anos, eu tenho certeza que foi 1 ano direto. Meu Deus. Ele ia para as coisa. brincadeiras, a gente sempre fazia uma situação financeira muito ruim, tinha uma construção no fundo da casa da minha avó, a gente morava com a minha avó meio que de favor. Então a gente montava casinha e as meninas da rua iam para lá brincar comigo. Então ele sabia mais ou menos o horário que as crianças saíam do colégio, que as meninas podiam ir lá para Caramba. casa, que nós íamos brincar. Então ele ia atrás da gente ali, a casa em construção tinha cômodos. Então ele brincava que ia ser marido de uma, depois marido de outra, e ali ele ia brincando com as Sim. meninas. Mas eu sempre era alguém que ele levava para o outro cômodo. E eu me lembro dele falar algumas coisas mais ou menos assim. É muito longe isso, mas eu lembro dele falar assim, ó. Você não pode não falar nada, porque a sua mãe não vai acreditar em você. Ó, nós entendemos hoje o mundo espiritual, mas entendemos que a palavra tem poder. E foi exatamente o que eu acredito que aconteceu. A dona Terezinha, minha mãe, ela estava em meio ao sofrimento, mas ela não acreditou em mim. Ou ela preferiu não falar, porque ia ser um escândalo. Então, ela estava no meio de um divórcio. A minha avó, muito ruim, ela dava banho na minha avó já estava bem doente, até que minha avó veio a óbito. E foi o motivo que mudamos dessa cidade, mudamos dessa região. Mas ela soube, a minha mãe soube o que estava acontecendo. Eu pude falar para ela, essa convicção eu tenho, mas ela não conseguiu se mover. Agora, quem me garante que a minha mãe não foi vítima de um abuso? Sim. Quem me garante que a minha mãe lá atrás, ela não passou por dores piores que a minha? Quem me garante que o meu próprio avô não abusou da minha mãe, tendo o histórico que o meu avô teve, né? Hoje já falecido e perdoado, todos eles perdoados. Sim. Mas quem me garante que os nossos filhos não foram abusados até nós termos esse conhecimento? Claro. Hoje você, como esse homem consciente, tem esse conhecimento. Você tem esse conhecimento, mas e há 10 anos atrás? E há 10 anos atrás, quem teve acesso aos nossos filhos? Eu tenho uma de 21. Eu tenho uma de 21, uma de 15 e uma de 11. Isso é muito sério. Mas, enfim... Você tem 3 meninas? Tenho 3 meninas. E Deus ainda te deu 3 mulheres, 3 meninas. Mulheres, pra eu ficar Meu Deus, guardiã. super esperta. E aí, na sua adolescência, os seus pais
Porque seu pai tinha muito problema com a prostituição também. Na verdade, meu pai casou 12 vezes, né? Meu pai era viciado em prostituta e Ele meu era pai safado ou bebia era burro muito. mesmo? Eu acho que os Casar dois. 12 vezes vai ser burro assim na longe, hein, bicho? Uma vez é desavisado, mas 12 vezes? O cara... Rapaz do céu! Ai, ai. 12 vezes? Sabe que quando ele E a sua mãe era qual dessas 12? Não, a era a primeira. Meu Deus. Minha mãe foi o primeiro casamento do meu pai e o único que durou, na verdade. Então, meu pai deixa a minha mãe. Eu acredito que eles viveram longos anos a minha mãe tentando. Por isso que quando meu pai deixa a minha mãe, ela entra em depressão e se torna alcoólatra. Sim. Minha mãe bebeu muito. Foram 3 anos, assim, minha mãe bebia de dia e de noite. Ela colocava eu ou meu irmão pra ir comprar 51 pra ela misturar com laranja. Ela exprimia a laranja e ficava bebendo. O que eu mais lembro, assim, era da minha mãe cantando. Hoje os meus dias são de tristeza e solidão. E chorando. Caramba. A minha mãe bebia todos os dias, o dia inteiro. Eu nem sei como que ela sobreviveu a esses 3 anos, que foi mais ou menos Então era o mais tempo uma de vida. situação que o sexo pra você era algo ruim, porque o seu pai fazia sua mãe sofrer por causa de sexo. Eu entendi que o sexo, ele roubou a minha vida. Ele roubou Roubou a sua infância A e minha estava roubando sua infância, adolescência ali roubou a e roubando vida a sua da minha mãe. roubou Sim. meu pai. Tirou seu pai de você. Exatamente. Sim. Meu pai casa com a minha primeira madrasta, que era a Lucélia, que era uma dona de um prostíbulo. Eu vivi uma experiência muito ruim nesse lugar. Então, meu pai casa com a primeira madrasta. E nesse período, a minha mãe começa, então, os processos de bebida, até que a minha mãe... Eu tinha 11 anos de idade, meu corpo estava se formando, eu estava virando mocinha. E morávamos só eu e minha mãe, eu só tenho um irmão. Mas o meu irmão, nesse período, morava com meu pai. E eu chego em casa, minha mãe tá caída no chão da sala. E daí, onde a gente morava, era cerca, não tinha muro. E eu começo a gritar. Quando eu consegui virar minha mãe, ela babava, caía lágrima, ela tentava falar. A minha mãe tinha 38 anos de idade. Muito jovem. Mas a minha mãe não resistiu. Meu Ela Deus. morreu nos meus braços e... Nos seus braços? Caramba. E na sua cabeça, tudo isso roubou Por sua causa do mãe. sexo. Então você tinha nojo de sexo. Apesar de nojo de sexo, você começou a namorar e foi mãe jovem também. Foi, mas na verdade os abusos eles voltaram a acontecer. Hoje eu entendo que eu saí atraindo abusadores. Existia em mim uma luz de carência relacionada à paternidade e outras feridas, aonde eu saí atraindo abusadores. Eu passei por sequências de abusos. O que Abusos é atrair pra emocionais. você? Como? Então, hoje a gente entende através da psicologia e através da neurociência, e até eu falo que até espiritualmente quando a gente estuda teologia, né? Sim. Que nós tendemos a ter comportamentos que atraem pessoas que passam pela sua vida, mas pessoas que ficam. E quando uma pessoa ela tem um nível de carência extremamente alto, ou seja, ela tem doenças ou adoecimentos, inadequações emocionais, ela tende a atrair abusadores. Então, abusador financeiro, abusador físico, abusador sexual, abusador emocional. Existia um vício emocional em mim, que era ter alguém para me dar direção. Eu não tive direção. Então, qualquer pessoa que demonstrasse que poderia me dominar, que poderia me dirigir e que me trouxesse uma falsa segurança, eu ia acreditar. Aos 13 anos de idade, eu consegui meu primeiro emprego, que não era na casa de alguém, era numa empresa. E eu achei estranho aquele cara me contratar, porque lá só contratava com 14 anos, e eu não tinha completado 14 ainda. Só que ali eu sofri outra sequência de abusos. Aquele senhor me contratou intencionalmente. O olhar dele, quando ele me viu ali, indicada por uma amiga, eu vi que era um olhar diferente, mas eu pensei, não, é um olhar de pai. Então, ele trouxe todo esse envolvimento da paternidade, de proteção, de cuidado, e com poucos dias, eu não sei dizer se foi meses que eu estava ali, ele começa com uma sequência de abusos. E ele começa com aquela sequência de abusos. Aos 13, ali também eu fiquei por um E você período. já é órfão de mãe, tendo vivido a experiência absurda de ver sua mãe morrendo nos seus braços. Aos 15, eu acabo engravidando. Um relacionamento também bem adoecido, mas infelizmente ele também foi a óbito, então eu fiquei com a minha filha. Aos 15 eu engravido, aos 16 eu me torno mãe. E as tragédias foram imensas, até que aos 17, depois de alguns abusos, e assim, eu tô realmente trazendo os mais importantes ali, eu conheci um homem. E pela primeira vez, eu conheço um homem que cumpre promessas. Eu conheço Jesus. Uau! E ali eu mergulho. Mas como assim? Como é que foi se Jesus, conhecer? Quem te apresentou muito lindo. esse príncipe maravilhoso? Ai, me convidaram para ir numa igreja evangélica. Eu pensava, Deus que me livre, essa Tá igreja amarrado. essa igreja que o povo só grita e pede dinheiro, Sim, né? Eu falei, sim. Deus que me livre. Eu morava em Goiânia e eu trabalhava num setor muito longe do centro. Então, eu descia num ponto de ônibus para chegar até a minha casa, de frente a uma igreja, que eu não vou falar o nome, mas que grita muito. Sim. E ali eu tomei muito trauma. Gente, esse povo é louco. Será que Deus é surdo? Esse povo grita, enfim. E essa pessoa insistiu. Só que quando eu entrei lá, pela primeira vez, eu entrei em um lugar que as pessoas estão sorrindo, as pessoas querem me abraçar, as pessoas me acolhem, tinha uma música legal. E, de repente, eu era livre de julgamentos por ser mãe solteira. Sim. Aos 17 anos. Novinha. Ali eu me senti... 17 anos, bicho.
17 anos. Um ano mais novo que meu filho. O Matheus, pra mim, é uma criança ainda. E eu era uma criança. Era uma criança, Era claro. uma criança. Cuidando de outra criança. E graças a Deus ela sobreviveu, porque o nascimento da Kenna ele também foi um marco na minha vida. Quando ela nasceu, eu não sabia o que era curar umbigo. Eu me lembro de sair do hospital e a enfermeira falar assim, passa bastante álcool, tá? Quando chegou em casa que ela chorava a noite inteira, que eu fui amamentar, peito ferido, eu tentei arrancar o umbigo dela. Porque eu pensei, deve ser esse negócio preto que faz ela chorar. Oh, uau. Então eu comecei a mexer para tentar arrancar na minha cabeça. Eu não tinha instrução. Sim, Então começou a sair sangue. E aí eu Ai. embolei de novo. E no outro dia alguém foi me visitar e eu falei que eu tinha tentado arrancar o umbigo. Graças a Deus a pessoa não me denunciou, porque talvez eu nem teria minha filha. E ela me ensinou a curar o umbigo. E a Kenna ali hoje é uma menina linda. E uma pergunta que não quer... O umbigo dela é bonitinho? É lindo! A gente tem um bigão pra fora e tem um bigão... Ai, minha mãe! Sabe que é o umbigo mais bonito das três? Aí, tá vendo? Foi Deus foi cuidadoso. Foi Deus. E aí, enfim, conheci Jesus. E essa igreja era uma igreja em células na época, né? Sim. Então, eles já me abraçaram, já foram na minha casa, já me envolveram, me levaram para um tal de encontro com Deus. Que legal. Nossa, o encontro é muito legal. Apaixonei, amo. Muito bom. E aí, me apaixonei. No segundo encontro, eu já estava lavando o banheiro. No quarto ou quinto, eu estava ministrando Peniel. E ali, eu comecei uma longa jornada. Eu fiz todas as escolas de líderes da época, estudei para ser pastora. Mergulhou ali eu mesmo em tudo aquilo. Mas naquela época ainda existia muita religiosidade. Então eu já era uma líder, mas uma mãe solteira. E esse carimbo de mãe solteira, até hoje dentro de uma igreja, hoje menos, mas naquela época já era muita rejeição. Então você não pode pregar, você não pode... Eu já estava ali fazendo tudo aquilo. Então, o meio, a circunstância era você tem que casar, você tem que casar, você tem que casar. Cobrança. Eu ainda estava no processo de cura. Sim. Mas eu acabei atraindo um outro abusador. Só que ali eu me caso. E dentro daquela dor eu decidi, eu vou fazer isso dar certo. E eu me entreguei completamente. Eu começo a estudar sexualidade para tentar entender por que eu sofri aquelas coisas na minha vida sexual. Então, ao invés de fugir, você foi para cima. Deixa eu entender, deixa eu estudar isso, porque não é possível. Desde criança, eu sou abusada e foi entender sobre o assunto. O que eu mais queria era salvar minha família. Era salvar meu casamento. Eu queria... Que mulher forte. Eu queria até... Eu falo que, infelizmente, até um pouco de orgulho, porque o divórcio, ele é algo... Ele é uma marca muito difícil. Ele é uma marca muito... Ele é uma marca que ninguém merece carregar. Sim. É uma marca de muita dor. Então, na minha cabeça, cara, eu vou estudar, eu vou salvar meu casamento e um dia, por que orgulho? Porque era um troféu que eu também queria, sabe? De não carregar nenhuma mancha como o meu pai carregou, como a minha mãe. Sim. Eu nunca vou ter essa mancha. Então, era o meu orgulho de dizer assim, um dia eu vou subir no altar e vou contar. Eu já passei por isso, isso e isso, mas eu estou aqui com o casamento restaurado. Esse era o meu grande sonho. Eu estudava de dia e de noite. Eu comecei estudando escondido da igreja. Porque a sexualidade, falar de sexo dentro da igreja, hoje, eu vou dizer que, na minha opinião, é 70% mais leve. Mas isso há 14 anos atrás. Era você... Saúde. Perdão. Saúde. Perdão. Mas isso há 14 anos atrás era você realmente jogar pó no ventilador. Sim. Era bem desafiador. Eu tive que brigar muitas vezes com pessoas usando a Bíblia, né? Então por que está escrito isso na Bíblia? Então, uma guerra teológica mesmo, para que as pessoas parassem de religiosidade. Foi desafiador. Antes de continuar a sua história, por que o sexo é algo tão normal na vida das pessoas? É um problema que sempre tem alguém caindo por causa disso, sempre tem um pastor, alguém que cai, adultério e tudo. É um assunto que está no dia a dia e se fala tão pouco sobre esse assunto. Por que você acha que existe tanta dificuldade em falar de algo que é tão presente na vida de todo mundo? Primeiro eu vou te falar uma coisa que me incomoda muito, tá? E vocês, por favor, fiquem livres, porque o que eu não souber responder, eu vou dizer que não sei. Eu tenho muita humildade para dizer isso. Mas o que mais me incomoda não é nem porque falam pouco, é porque falam errado. É porque falam de maneira errada. É pior que falar pouco, falar errado. Fala uma coisa, por exemplo, que você acha absurdo que se fala no nome Eu se acho ouve. um absurdo de púlpito pastores falar tem que fazer sexo e pronto, acabou. É porque tem muito se não isso, fizer né? sexo, vai ser coloca traída, mais. vai Se ser a mulher não abandonada. transar, não fizer sexo, é como se ela estivesse dando direito pro cara trair.
Exatamente, como se É a aquela pressão... pressão de ter que transar, não por prazer, mas porque tem que transar. Como peso, como obrigação. Tá, Ari, mas tem uma palavra assim, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, diz que meu corpo é do meu cônjuge, dele é meu, e que não podemos se abster sexualmente um do outro. Mas esse peso, para um homem que tem ejaculação precoce e tá ali na cadeira ouvindo, é muito grande. Esse peso para um homem que tem disfunção erétil, esse peso para uma mulher que tem atrofia de clitóris, você tá ali pregando, falando para ela, vai sangrar na sua casa caladinha, tá? Não geme, chora no escuro enquanto ele tá lá, tentando. Então, assim, você tá acabando. Isso é pesadelo tem pra que ter muitas pessoas, a gente não muito pensa cuidado. nisso. A gente tem hoje um alto nível de mulheres numa menopausa precoce. Nós temos muitos homens com disfunção, não conseguem manter a ereção. Então, peraí, como eu lido com um paciente diabético? E como que eu faço com aquele cara que sonha ser pai e ele tem uma disfunção profunda? Então, assim, nós temos que ter muito cuidado. Outra coisa, a maioria, tá? Não todos, mas a maioria das mulheres foram criadas com uma religiosidade muito grande. Ó, se você fizer sexo antes do casamento, você vai pro inferno, você vai morrer. Ok, é verdade, é pecado. Mas a mulher leva pra vida dela sexo morrer. Ela leva sexo pecado. Sexo é coisa de mulher safada, sexo é coisa de mulher que não presta. Não, não, não. Sexo é coisa de mulher de Deus. Quem tem que ter orgasmo não é a adúltera, é a mulher de Deus. Quem tem que fazer sexo gostoso é o casal cristão. Não é o ímpio, não é o adúltero. Só que não foi ensinado isso. Então, mulher não pode gemer, porque isso é coisa de mulher que não presta. Mas como assim? Como é que é o nome daquela Me irmãzinha? corrige. Aquela irmãzinha que tem meme direto aí, que ela fala... A pastora... Serpente, língua de... Como é que é? Tem uma pastora que fala isso, né? Que ela fala que você não pode gemer como os animais. Você queria um Titanic? Os animais não gemem. Tem esse negócio Tem, mesmo. ela fala desse jeito. Como é que é o nome? Língua bifurcada. Como que é o nome dela, amor? Essa aí, ó. Essa aqui, essa aí, ó. Coloca aí. Jesus me revelou que o sexo é um presente de Deus. E não é pra dizer nada nessa hora a ninguém. Como você é boa. Ou chiado, ou gemido. Ele disse que esse negócio de chiado, de miado, é pomba gira na traseira do casal. Essa... Tá aí, ela já achar e fala que não pode gemer. Mas me corrige aqui, é porque eu longe de mim, essa Quando você pede pra eu te corrigir, porque você já sabe que você vai falar bobagem? Não, é pra... É, porque eu peço desculpa antes já, né? Antes de falar. Pode falar, Me pode corrige falar. aqui, Você é eu lindo. acompanho um primo, né? Longe de mim esse assunto. Esse é o primo, não é ele? É o primo. Quem é é seu esse primo? parceiro? É o seu Tá primo. entendendo, não? Eu tenho um primo. E o sexo você acabou de falar que é de Deus, né? E com certeza. Então, quando a esposa dele tá dando um trabalho danado. Quando a esposa dele nega, ela tá fazendo contra a vontade de Deus, né? Não? Calma. Quando a esposa do calma, primo não. dele. Quando a esposa do primo dele nega, ela tá contra Jesus, né? É isso que eu prego pra ele. É, Tá mas errado? não pode ser. Seu Tá. primo, né? Bom, É. avisa pro seu primo que tudo tem que ser um acordo. dele é Cíntiu. Existem Cíntiu. Sinto muito. É. Ó, eu costumo dizer que o prazer, por ser um presente de Deus pro casal, ele precisa de estímulos, não de cobrança. Porque se eu cobro, eu tô cobrando de um colaborador, de um funcionário, eu tô cobrando de um filho. Isso eu posso cobrar, de um cônjuge não. Eu posso estimular. Tem que ter muito cuidado com a fala para que esse sexo não seja por obrigação, ao invés de ser por desfrute. Que quando tem um estímulo ativo, vai ser por desfrute, vai ser gostoso para os dois. A ereção vai fluir, a lubrificação vai fluir, se o corpo está saudável, se os hormônios estão ok. E esse é o desejo de Deus. Deus tem prazer em ver o seu filho tendo prazer com E se eu santidade. conheço bem o seu primo, ele não estimula muito ela mesmo, não, né? É um primo que não dá muito estímulo, né? Se eu conheço bem seu primo, eu entendo o lado dela também, né? Não tem muita motivação, Ela estimula assim. assim, ela estimula assim. É. Mas os estímulos tá bem carinho ultimamente. O estímulo tá caro. Ó, vou dar uma dica no final sobre estímulos que não envolvem valor. É. Aí, né? tá vendo, Não, gente? não. Olha, você Fica que até é o homem final. valoroso, você quer estimular sua mulher sem gastar muito, daqui a pouco vai ter uma dica No pra final, você aqui, no final. Dariane. Calma aí. Mas vamos lá. Ai. Bom, então, minha preocupação hoje é com essas falas erradas, principalmente no meio cristão. Do estímulo de que tem que fazer e pronto, acabou. Não tem que fazer querendo ou não. Não, se não quer fazer, você está em pecado. Mas o que você Tem aconselha, cuidado então? com Tudo isso. bem, eu concordo com você plenamente. Eu acho que isso aí tá Tem que ter cuidado, perfeita a né? sua fala. Mas, então, e o casal que hoje vive essa dificuldade, da mulher tá sempre desinteressada, e esse homem tá sempre querendo, e essa mulher tá sempre rejeitando. O que você estimula, o que você orienta esse homem? Você falou uma coisa muito interessante, às vezes, tem gente nos assistindo, que a mulher não lembra de ter sido talvez abusada, e ela tem essa coisa, não pode tocar aqui, que isso aqui me gera gatilhos, que me geram uma certa aflição e tal. E tem muita gente nos assistindo que talvez está pensando, cara, eu vivo isso. O que você sugere para esse casal? O que fazer
quando não está sendo compatível o interesse de um com o interesse do outro. Essa é a pergunta de milhões, que a gente só pode responder se todo mundo aqui deixar like, né? Comentar como é que é. Exatamente. Mas Compartilhar, comentar, Compartilhar. curtir, seguir a página. Essa pergunta a gente só responde depois que segue porque, tudo. porque é importante a gente entender. Bom, existe basicamente 4 pilares do prazer sexual com santidade. Prazer, sexo com qualidade dentro do casamento, e aí a gente volta a falar, a gente tá falando de matrimônio, tá? Primeiro, para entender o que é sexo. Sexo é pacto. 2 se tornam uma só carne, né? Biblicamente, quando queriam adorar a Deus, trazia-se um animal no altar, derramava sangue, aquele sacrifício daquele animal sendo morto, o sangue derramado era uma maneira de dizer, Deus, eu te amo. Anos depois, Deus deu seu único filho, a preço de sangue derramado, para que eu e você estivéssemos aqui. Quando um homem e uma mulher têm relação sexual, o sangue é derramado, o sangue que gera vida, a ejaculação. Então, sexo tem o presente do prazer, mas na verdade ele é troca de corpo, alma e espírito, ele é pacto, 2 se tornam uma só carne. Entendendo isso, é Por isso tão para o importante casamento. o sexo ser por casamento. Exatamente. Agora tá bom. Então já... Imagina isso no carnaval que teve recentemente, que ninguém transa com 50 numa noite. E sabe o que é o pior? Sai com vários pedaços de várias pessoas. Sim. E enquanto não existe essa realmente... Sai fazendo essa pactos com renúncia. todo mundo. Eu acho que carnaval é a coisa mais nojenta que existe. E nojento mesmo. Porque o cara beijou a menina, depois beijou outra. Essa menina pode ter acabado de ter mamado no cabrito ali. Exatamente. E o cara, às vezes, né, cuspiu lá dentro, o cara tá beijando a boca de tabela Os riscos... o negocinho do outro. Que isso, Exatamente. Ué, mas, meu filho, Ah lá. carnaval é isso, meu filho. Carnaval é assim, um triste, beijo, um beijo, outro beijo, outro. Você não sabe onde essa mulher acabou de botar a boca. E o pior É de nojento, tudo é assim, de que tudo. a É proliferação de clamídia, gonorreia, de herpes é muito grande. É uma Então. proliferação de muitas infecções sexualmente Além de transmissíveis. espiritual É e tudo. tudo, é nojento, Cara, cara. o carnaval nojento. prejudica É tudo. nojento. Agora, quais são esses 4 pilares, assim, em resumo, que é muito importante a gente levar isso Deixa eu pra anotar aqui que vai vida. meu primo pergunta. Vai ser o pergunta, anota aí. Ai, mas não esquece, não. Tem que mandar pro seu primo o link pra ele, né, assistir. É. É complicado. Vamos falar os 4 pilares, Ai, quero divirto. saber. O primeiro é a mente. A nossa mente, basicamente, é como se ela tivesse vários cômodos. Então, tem o quarto do meu relacionamento com Deus, o quarto do meu relacionamento com o dinheiro. Como está o seu quarto sexual? Então, olhe para o seu quarto sexual. Por quê? Nós precisamos faxinar ele. Em todos os sentidos. Tirar dele o que não vem, não é da minha mãe, é do meu pai, mas não é meu. Tipo, o pai que criou o filho e levou o filho no prostíbulo para ter a primeira relação para ele ser homem. Sim. O pai que ensinou pro filho come, que homem que é homem come. Peraí, não é assim, isso é uma mentira. Mas foi do papai. Não, mas você não precisa acreditar no que seu pai falou. Mulheres que vai pro sexo pensando, ai, tomara que acabe logo. Não, a mulher tem que ir pro sexo pensando, eu mereço ter orgasmo. Eu sou filha do rei, o sangue foi derramado por mim, a cruz tá vazia, eu sou casada, eu tenho a bênção, Alguns eu vou contaram ter na hora pra não prazer. acabar logo, né? Que o cara às vezes é rapidinho também, Às né? vezes é rápido. Ai, senhor, segura o pintinho dele, vai, segura. Porque às vezes o cara também vai rápido demais, né? Mas isso o homem já tem ejaculação precoce, né? Então observar, fazer uma faxina na mente. O que eu penso sobre sexo? Sim. Qual é a minha memória fotográfica sexual que dá prazer? Então, assim, ao invés do homem estar ali, sendo um homem de Deus, né, indo para a igreja todo domingo, mas está no sexo, penetrando a esposa, pensando em pornografia, cara, abre o olho, olha pro corpo dela, olha para as curvas dela. Ai, a Ariela só quer com a luz apagada. Aí já mostra que no ambiente sexual dela, talvez tenha vergonha. Talvez tenha medo, talvez falta esse homem investir o dinheirinho nela no bumbum da esposa, no Sim. peito da esposa, na É, cinturinha da esposa. Põe dinheiro no corpo que você pode ver nu. Ao invés de ir para a internet, investe no corpo daquela mulher, investe no corpo daquele homem, investe na saúde um do outro. Eu preciso ver. Eu tenho no meu sistema emocional as minhas memórias olfativas, afetivas, visuais, fotográficas. Eu preciso decidir ter desejo. A ativação de desejo no meu quarto sexual através de frases e imagens que me ligam ao meu cônjuge, não que me separam dele. Porque a pornografia, ela tá de fácil acesso para qualquer um. Só que o desejo sexual tem que ser ativado por quem eu escolhi viver a minha vida, compartilhar a minha vida numa aliança matrimonial. Então, é muito importante que o casal se esforce para ativar o desejo sexual um pelo outro. Então, na mente, eu tenho que decidir ter palavras e pensamentos positivos. Eu tenho que decidir construir essas imagens eróticas do meu cônjuge. Por exemplo, o casal deve fazer sexo no claro. No escuro, o pensamento viaja. Um tem que olhar a nudez do outro. O casal tem que ver o corpo do outro nu, tocar o corpo do outro, sentir o cheiro e se conectar para que seja bom e para que tenha desejo. Sim. Fação no Segundo. escuro, né? Não dá, né? Não dá. Você tá cotovelado na cara da outra, desmaia. Não é? É brincar de gatomia. É. Você lembra? Miau! Já brincou de
tricotomia? Não. Não, é uma brincadeira muito engraçada. Mas, enfim. Vamos lá. Segunda coisa, muito importante, é a saúde do corpo. A gente tem muitas pessoas que não têm um problema de libido, tá? Tem um problema hormonal, tem um problema de estilo de vida, um corpo inflamado. Eu brinco que tem mulheres que não têm falta de desejo. Elas têm fezes, ela tá enfesada, cheia de fezes. Às vezes 4, 5 dias sem evacuar, não vai ter libido. Vai ter uma lubrificação Se prejudicada. cagar, a mulher fica com preguiça. Exatamente. Vou dar laxante pra mulher todo dia agora. Só mulher não quer transar, mete laxante nela, querido. Faz ela cagar. Então tem esse problema também, do corpo também. Aí não vai fazer nada, fica a noite toda no banheiro. Vai ficar no trono, não vai Aí não. a vida sexual vira uma merda. Aí não dá. Exercício físico, reposição de vitaminas. Gente, vocês precisam... Não nada. As palavras. Palavras. Vamos lá. É importante repor vitaminas, Interessante é importante cuidar do corpo. Coenzima Q10, B12, D, quando nós não repomos essas vitaminas, a partir dos 30, 35, a tendência é prejudicar a qualidade de ereção. Então, o homem passa a ter uma ereção mais fraquinha, ereção meia bomba, até ter uma ereção que não se firma, no entumecimento não é legal. Essa mulher... Essa mulher começa a ter dificuldade de lubrificação, a ter um orgasmo mais baixo. Então, o orgasmo feminino é como um espirro. Tem um espirrinho, atim, e tem um espirrão. Atim, e às vezes tem vários espirros, né? Tipo, é uma rinite, atim, tem vários orgasmos. Essa mulher que ela não repõe vitamina, não faz exercício, tem um estilo de vida ruim, ela tende a ter esse orgasmo cada vez menor. Ao ponto de ela sentir prazer e falar, não, nem vou atrás de um orgasmo, tá bom assim que isso não vai ser melhor. Sim. Depois do corpo é o genital. E para isso eu trouxe alguém para apresentar para vocês. Posso? Claro. Ela viaja o mundo inteiro comigo. Ela já passou por mais de 7 países ministrando comigo. É minha companheira de viagem. Eu queria que vocês levantassem as mãos assim, ó. E aplaudissem a Preciosa. Preciosa! Bem-vinda, Preciosa! Ela aí! A Preciosa parece um Pinóquio. É narigudo. Preciosa. É Essa é preciosa. preciosa. Oi, oi, oi. Vou dar a foto do meu Bom. primo, que eu acho que não vê isso há muito tempo. Será que seu primo lembra da Preciosa Ele ainda? não vê, não. Desse tamanho ainda. Bom, o que a gente precisa entender? Primeiro eu vou falar da Preciosa para Sim. depois apresentar o companheiro dela, que eu sei que vocês querem conhecer. Sim. O Divan, então, Né? demais. Bom, primeiro precisamos entender que aquelas explicações de anatomia que nós tivemos na 6ª série, como criança, não funciona mais para Sim. hoje, o adulto. Então, lembrando, o canal vaginal, por onde entra e sai o aparelho reprodutor masculino, por onde sai o bebê no parto normal, por onde sai o sangue no período menstrual. Uretra, por onde sai o xixi, então são orifícios diferentes. Pequenos lábios, que é aquela linguinha que fica para fora assim, que as mulheres às vezes falam, é feio. Não é feio. As mulheres, inclusive brasileiras, 61% das mulheres brasileiras têm pequenos lábios aumentados e é normal. E é uma área erógena. Grandes lábios, onde a mulher nasce pelo, raspa, depila. E aqui em cima eu brinco que tem o capu do Fusca. Vocês Sim, lembram do sim, Fusca? sim. O Desceu, capuzão fica aí. desceu do capuz, cai numa parte molezinha aqui, que eu falo, eu brinco. Eu penso que Deus, quando estava criando a mulher, falou, tadinha, vai lavar, passar, cozinhar, menstruar, 5 dias sangrando, vou dar um presente pra ela. Vou colocar nela o botãozinho da felicidade. É o que chama ponto G, não? né? Não, é o clitóris. O botãozinho da felicidade... Caladinha, né? Essa parte você não entende. Ô, meu O botãozinho da felicidade, eu brinco que é um órgão que quando o marido encontra e sabe estimular, a mulher faz assim, ó. É aí que ela vira os olhos. Porque essa região aqui, chamada clitóris, todas as mulheres têm. Algumas vão ter um clitóris escondidinho embaixo do prepúcio, uma pelezinha bem pequenininho. Outras vão ter o clitóris mais exposto. E olha que coisa mais linda, nós temos um Deus muito justo. Deus não criou a mulher como Eu objeto tenho um irmão que sexual. tem um clitóris. Pequenininho. Clitóris. Não é eu, não. É outro irmão. É outro. Não, desculpa. Agora, o que é importante entender? Esse órgão aqui foi criado por quem? Por Deus. Por Deus, só que Deus é tão maravilhoso que isso aqui é só a pontinha do iceberg. Na verdade, o clitóris é tudo isso daqui. Só que o homem, quando estava no ventre da mãe dele sendo formado, entre 7 e 8 semanas de vida, ele não tinha um órgão genital masculino, ele tinha um clitóris. Então, ele tinha exatamente esse órgão. Aí Deus falou, vai ser um homem. E isso aqui se transformou em um pênis, anatomicamente entendi. falando. Portanto, o homem, para ter uma ereção, ele precisa de uma média de 80 a 100 ml de sangue indo para a parte íntima. Mas a mulher, para ter um orgasmo, precisa de 400 a 500 ml de sangue indo para a parte íntima. Caramba. O homem 80, a mulher 400. Essa é a média. Ou seja, esse órgão aqui
que é estudado há mais de 50 anos pelos maiores institutos de anatomia humana do mundo, ele é extremamente sensível. E quando o marido encontra e estimula da maneira certa, ele vai crescer, entumecer, como se fosse realmente uma parte íntima do homem que vai encher de sangue e ficar endurecido. Bacana. E aí essa mulher tende a ter orgasmo. Qual o grande erro hoje? Muitos casais vão para a intimidade com pressa. O marido vai logo para a penetração e não tem estímulo clitoriano. E se eu não mando sangue para essa região, a probabilidade dessa mulher ter orgasmo é baixíssima. É muito importante estimular. Então eu muito brinco. importante brincar, né? É muito importante brincar. Agora eu falo assim, ó, é preciso, fala comigo, é preciso. É preciso apertar a campainha. apertar a campainha. Antes de entrar na Antes de casinha. entrar, É. Seu cavalo, não é chegar entrando rasgando, não. Isso, né? Vai na campainha, ô animal. Meu filho, isso não é casa da vai sogra, na não. campainha. Tem que E chegar. é engraçado que quando é tão bobo, mas é tão transformador, porque quando esse marido entende essa importância, e é só estimular, não é esfolar, né? Porque tem marido que chega lá, no outro dia a mulher Acho que é sai... a lâmpada do Tá gênio. chegando geladinho. Vai sair um gênio. Acho que E a às panela, vezes né? a mulher tá sentindo dor, tá pulando pra trás e o marido pensa, tô arrasando. Nossa, tô arrasando. No outro é. dia, ela Do sai pra contrário, trabalhar mancando, sentindo dor. Sim. Por quê? Essa região não tem lubrificação. E aí entra uma outra coisa importante sobre a parte íntima. Cuspe não é lubrificante. Tipo, não Sim. pode usar. Tem que ter um lubrificante. Assim como a gente tem um desodorante, um sabonete, um shampoo. E a gente entende a importância de lubrificar e estimular antes da penetração e durante a penetração. E sabe o que mais enche meu coração de alegria? É poder falar aos 4 ventos. Você não precisa, quem está nos ouvindo, de pornografia, de fantasia, de sujeira, de pecado para ter prazer. Você só precisa fazer o sexo da maneira certa que Deus deixou, estimulando o corpo um do outro da maneira certa. E o ápice de orgasmo vai vir. Só que nós não fomos educados assim. Nós somos educados a ter estímulos externos, ao invés de aproveitar os estímulos internos. Rapaz, Tem que agora tem que trazer a pessoa pra ensinar como é que o cara compra lubrificante sem Ah, constrangimento, não, né? não precisa Tem cara que não. fica- Cadê? Vai no. Tem aqui. Tem. Vocês estão. Constrangimento comprar lubrificante. Não sabe Porque às vezes o cara tem cara que é Tem. tímido, tem gente que fica com vergonha, cara. Tem. Comprar lubrificante? Você tá comprar. doido? Tem cara que tem vergonha de comprar camisinha, o cara chegar tem gente que fica com vergonha. A gente tem uma loja O online. cara chega lá fazendo um lubrificante aí, o cara já pensa que é. O cara vai achar que é pra ele, pra ele Nós não lubrificar estamos o com a- anel. É, exatamente. É. Existe esse constrangimento. No Brasil, nós temos uma loja online. Hoje nós temos uma marca Essa própria. loja é sua. Exatamente. Sim. A Bias ela é uma linha premium de produtos para intimidade. É uma linha exclusiva que só encontram mesmo na nossa loja online no Brasil. E aqui nós estamos desenvolvendo um site também para trazer. Mas é uma linha vegana que não contém açúcar, glúten, parabeno. Inclusive, hoje vocês vão conhecer um dos produtos que é o mais procurado, que é o famoso gel vibrador. O que é o gel vibrador? Quando eu atendi a área clínica, eu atendi muito pós-câncer. Então, são mulheres que a gente não pode trabalhar hormônio. Então, ela não tem libido, ela já está ali sentindo feia por conta das mudanças. E ela não consegue, às vezes, ter nem penetração, nem no cotonete. Ela se sente incomodada por conta da atrofia e ressecamento. Sim. Esse produto, quando a mulher coloca meia gotinha aqui no clitóris, normalmente ela sente o bico do seio endurecer, nuca arrepiar e canal vaginal pulsar. Ela fica com muita vontade de receber a penetração. Ele é um ativador de libido e é um produto natural. Pode, Esse pra emprestar. Manda pro seu primo aí. Leva pro seu primo isso aí, já. Manda aplicar uma ducha. Você vou dar banho. Não pode. É mesmo, então botou uma gotinha já meia fica. gotinha, ó. Vou mostrar pra vocês Rapaz, conhecerem. meia gotinha. Ó, vou mostrar pra Ivan, esse primo vocês. seu vai tomar um chá de. Ele é um produto Como é que é o natural. nome, como é que é o nome? É gel vibrador da Não, Bias. o nome dela, como é que é o nome? Preciosa. Preciosa. Seu primo vai tomar um chá de preciosa, meu filho. Ó, ele é um produto que você pode sentir o sabor. Não quando coloca na boca é só pra sentir o sabor. Não coloca aqui e acende lá embaixo, não. Ele é realmente na boca, é só a sensação. É porque Faz onde você assim com a coloca da pontinha vontade de do penetrar, dedo. ela tá na Isso, boca. aqui, isso. Agora você vai passar um pouquinho. Opa! Não precisa passar tudo não, roça assim. Dentro da gengiva. Fale desse, escova o dente Empresta aqui. Presta o dedinho. Isso, aqui. Peraí, só um minutinho. A mulher passa lá e tem vontade de entrar alguma coisa. Se eu passar aqui, vai ter vontade de Não entrar vai alguma ter coisa? vontade de nada. Dentro da gengiva. Eu acho que o seu foi pouco. Pega Ela aqui. deu uma mas- anestesiada assim. Esse É, na verdade, ele é um gel que tem jambu, centelha asiática, maca peruana. Gostoso, É, gostoso, hein? quando aplicado Saboroso. meia... É, Já conta bom pra Rapaz. quem tem bafo também é bom, hein? Tive uma ideia. Você passa lá. A língua do pelicano. rapaz, tá mesmo. ele é um vibrador Então em ele gel. pode passar lá Alex, E- fala, tá travando. e dar uma divertida lá.
Então, Pode? exatamente. Não, muito bom. Quando aplica meia gotinha aqui, a mulher fica com muita vontade de ser penetrada, porque aqueles 400 ml de sangue vem Rapaz, puxado pra cá. Dá 3 caixas desse aí pra mim, por favor. O que é muito legal, ele Aceita é cartão, um gel cheque? natural. Trem. Tá, rapaz. Ele é um gel natural, que auxilia muito. Mas também tem lubrificante, tem gel beijável. Ah, Na sua opinião, estimula. o sexo oral é pecado? Não, de maneira Sexo alguma. anal? Não. O sexo Você sabe anal... o que é sexo anal, né? É um sexo Dianiano. dianiano. É. É piada velha. Eu vou né? deixar a pergunta sobre Desculpa, sexo Marco. anal, se é pecado ou não, pro final, né? Tá bom. Porque essa pergunta é uma pergunta recorrente sobre sexo anal. E Então sobre segura sexo oral segura também. aí. Não vai demorar anos essa resposta, fica tranquilo. Não vai, segura aí. Demora anos. Entendi. Editor, que esperto, viu? Oi, Divan, é o programa. Quem não tinha que ver, Você não tá vendo tinha os que estar comentários aqui. lá, né? Você tá vendo os comentários lá, né? Não, mas, mas é o Gente, assunto. eu acho aí. que é até legal falar o seguinte, é com humor, mas é com muito princípio, é muito sério, porque enquanto muitas pessoas não falam disso, tem casais divorciados, tem casais dividindo as contas, mas em pecado, em adultério. Rapaz, esse negócio é bom. É muito sério. Qual que é o seu Zé aí? Fala aí. Que você não vai Deixa eu te perguntar uma coisa, não. Esse aqui vai levar. Deixa eu, olha, esse aqui tá precisando mais. Só gostoso. aqui, deixa eu perguntar uma Lembrando coisa. só que é meia gotinha, tá? Porque Vou você acabar esse viu a podcast, logo acho que eu vou sensação. chegar em casa mais cedo hoje. Deixa eu te falar, mas é muito importante a gente estar fazendo aqui, porque procurar informações. Porque a gente, olha só, uma coisa dessa aqui, ó. Olha que já tá Ajuda doido muito. pra chegar em casa. Isso Ajuda ajuda muito. muito. porque E pode salvar o casamento, você gente. joga lá, Pode você joga salvar lá o casamento. meia gota e cai na profecia, dá uma revelação top, não dá? Exatamente. E você viu a sensação salva, que tá calma. na boca? Essa é só um pouquinho da sensação. Porque aqui nós temos as papilas gustativas, então vai lavar. Aqui não tem. Por isso que a gente fala, passa meia gotinha. Porque se você passar muito também, tem outra coisa. Isso aqui, se a mulher for saudável, o clitóris estiver saudável, pode durar de 18 a 20 minutos. Daí o marido já ejaculou, tá lá roncando e a mulher tá... Então, eu vou entendi. avisar. É Passa tipo um logo viagrinho no da mulher, um viagrinho da começo. mulher, tipo um viagrinho da mulher. É porque ele ajuda de sangue pra lá, então a mulher fica com vontade de ser penetrada. Ele é um ativador de libido. E o que nós descobrimos? Que o homem também precisava de um up. Então lá na loja online também tem pra retardar a ejaculação, pra melhorar a qualidade de ereção. Mas é importante um lubrificante. Outra coisa sobre o genital, tem que conhecer também como essa mulher quer ser estimulada. Algumas mulheres, o marido vai ter que estimular por cima da calcinha, outros vai ter que tirar a calcinha, levantar o prepúcio pra estimular. O que nós temos que entender? Se o sexo é um presente de Deus, se o casal merece ter prazer, eu tenho que falar para esse casal que existem maneiras de fazer sexo sem pecado, sem mácula, sem sujeira, que levam os dois a um ápice. E eles se saciam um no Só outro. não pode ter um sexo sem conversa. Sem conversa. Porque aí não tem jeito. É Não, falar, tem casal sem que faz pudor. o sexo Casal- numérico. Você já e ouviu? conversa, né? Sabe Não, qual que é o sexo numérico? Não. Tá lá e a mulher tá contando. Falta o marido contar 2, 3, Entendi. 4. É. Ou sexo karatê. Nha, É mesmo, tem Porque essas aquela paradas. coisa de dizer não geme que é coisa errada. Eu falo, não. Fala, amadas, você é preciosa de Jesus. Então, se ele encontrou o lugar certo, fala pra ele, aí, não mexe não, fica aí. Porque às vezes o marido Bateu encontra... papo mesmo, né? Tem Falar que das contas. ajudar, das contas. Ah, não, das contas não? Não, você tá doido? Tem Eu que penso nas falar- contas pra segurar um pouco. Pra não... Aqui é pecado. Eu até te perguntar, é pecado pensar em gente morta? Meu Deus. Pra segurar? Pra segurar tem que... Eu já pensei em bobagem, Vai lá na coisa loja ruim. online, tem um gel lá Tá na chamado hora. gel prolongador. Aí você passa ele, que vai te ajudar a segurar Pensei mais. assim, Tá? vai gente morta. Não Pensar, gente, coisa ruim, Cara, sabe? essa pergunta eu nunca ouvi. É sério. Ó, deixa eu te falar, tem mandos na área, eu nunca ouvi essa pergunta. Ah, no meio do não. negócio você faz o sinal da cruz já, pra gente. Mas não é crente, não. Pois é, mas gente morta, você... vocês Misericórdia. Mas eu acho que é muito importante a Não. conversa, o diálogo, deles se falarem, né? Muito. E aí, eu vou apresentar pra vocês o parceiro dela, mas antes deixa eu mostrar isso aqui pra tirar esse gosto aí Gente que do vocês céu. estão com uma Não cara. tira não, tá bom. Tem um desse daqui, eu vou abrir. Isso é o quê? Isso é Você pra tem quê? que andar com kit de CI na mochila, minha filha, pra já deixar aqui. É porque eu Isso é pra quê? cheguei. O outro lá eu já entendi. O John Isso tá é. ali já, Esse com os olhinhos daqui- tá piscando. Esse aqui é um beijável. Ele tira aquele cheiro de queijo provolone. Sei. E aquele gosto não, esse aí duvidoso. não tem, esse aí não sei o que É, ainda bem. Alguma Esse coisa o aqui é seu amigo parmesão, não precisa, provavelmente. né? Agora, esse daqui, ele é também uma delícia por conta do sabor. Deixa eu colocar aqui. Ele é pra quê? Esse Agora aí? faz assim. com No o mesmo dedo. lugar também? Pro mesmo lugar? No mesmo lugar. Tanto pro marido quanto pra esposa. É Aí legal? você pode ser no do marido também. Isso, pode. É aham. pro marido esse, meu filho. Pros tá falando. dois, Não, pros não, dois. deixa eu entender. Pros dois também. É Esse que o outro é pros pra dois. mulher. O outro É é pra outra pra mulher. mulher. Esse daqui, na verdade, ele é um beijável. Pode um passar no outro, espalha, sopra e lambe. Então, ele vai dar uma esquentada, esse que ele é térmico, pra beijar. Ah, pra beijar? Pra É porque beijar. esse daqui que vibra é meia gotinha. Esse aqui você pode lambuzar. Coloca na boca pra você esse ver. é pra- Nossos produtos não têm açúcar, glúten ou parabeno. Mas esse daí, ele vale
então eu chamar o companheiro. Então eu queria que agora vocês levantassem a mão e aplaudissem o Tudão! Tudão! Ah, Tudão! Chega aí, Tudão! O Tudão tá dormindo. Tá triste ele. triste. Aqui ele tá Passa um minuto sem tímido. Tudão, cara. Eu ministro muitas palestras em igreja, né? Sim. E eu uso muito do bom humor, mas consigo levar a sexologia com a teologia. E nas igrejas que são permitidos hoje, acho que posso dizer, 99% fala, traz as pelúcias. Eu levo as pelúcias didáticas. É legal mesmo. Uma pra você maneira de entender. explicar, Claro, né? Porque se é pro casal ter prazer, a gente tem que ensinar. tem que ensinar. Nós não fomos ensinados a fazer sexo. Sim, eu acho que isso faz parte também, né, e a assim. mãe não senta a filha quando vai casar e fala, filha, senta aqui, eu vou te ensinar a ter orgasmo. Até né? o seguinte, muita gente pode falar assim, mas igreja não é lugar disso. Não deveria ser se fizesse isso em casa. Mas como infelizmente as pessoas não fazem isso em casa, não tem essa educação, a igreja pode contribuir nisso. É isso. Porque é um problema decorrente na igreja, das pessoas não saberem lidar com esse assunto. Então, realmente, eu acho que a igreja não deveria ser, mas ela precisa ser. Ela precisa ser. Porque onde deveria ser não acontece. E eu Então vou, você tem que saber e eu vou dizer estimular. até mais. Com o que nós vamos aprender sobre sexo? Aonde? Porque É. se a gente coloca uma palavra na internet, eu falo que sai o diabo lá pelado. É. Se nós somos pessoas cristãs, com princípios, se nós acreditamos em Deus, no que a Bíblia diz, quem criou o sexo foi Deus. Então, eu tenho que falar das coisas que Deus criou na casa de Deus. Se ele criou o sexo, então, o sexo tem que ser falado dentro da igreja para o povo dele, porque foi ele que criou. Enquanto nós não falamos, o diabo fala 24 horas. O tempo Esse todo. é o assunto mais procurado na internet. Então, peraí, se nós Sim. não falamos, tem alguém falando do que Deus Claro, criou. lógico, não, tem que né? falar mesmo. Então, Tudão. E aí, Tudão. Tudão tá triste. Então, tá feliz, Tímido. viu? Esse é Tudão. O que nós precisamos entender? A mulher também não foi ensinada. Algumas mulheres, quando vai trocar uma carícia com o marido, ela tem nojo, vergonha. E não é maldade, entende? Nós somos treinados de uma maneira muito errada. A mulher foi treinada vendo os filmes da Disney, da princesa, do beijo. Então, ela pensa, eu vou casar, a lua de mel vai ser um mel. Ela não pensa na primeira penetração, em como nós... Não, ela pensa, ela constrói aquele príncipe do cavalo branco. O homem é treinado Será? As aonde? mulheres de hoje ainda, sim? Com tanta... Olha, Tem, Alex. É A mesmo? verdade é que Do romantizaram. passado eu até imagino, mas de hoje, você acha que elas têm isso ainda? Eu acredito que hoje nós estamos evoluindo, sim. É. Mas o romantizar o sexo pro casamento é uma coisa muito natural da mulher. O homem já vem com aquele pensamento, a maioria das vezes, não, eu vou chegar lá e vou arrancar, chinelada, e vou chinelada, entrar. chinelada e isso. acabou. Esse é o pensamento do homem, É. mas esse não é o pensamento da mulher. Sim. E tá certo que a mulher, hoje em dia, ela tem mais esse conhecimento, mudando né? muito, né? Tá mudando. E hoje, é triste falar, mas hoje o índice de acesso à pornografia por mulheres é muito mais alto. Olha Há só. 14 anos, eu comecei a atender há 10 anos atrás, fiz 10 anos agora em janeiro. Sim. Eu me lembro de atender muitos homens precisando de ajuda na área de se libertar da pornografia, pastores, líderes, mas eu quase não atendia mulher. Há mais ou menos 3 anos atrás, o nível de mulheres pedindo ajuda por vício em pornografia, por adultério e cristãs é muito triste, mas aumentou muito. E falta de conhecimento, né? Porque se a gente perece por falta de conhecimento, quem tá ouvindo aqui não vai perecer. Mas em você nome acha de que Jesus. essa geração também de homens também tá bem frouxa também, né? A Tem muito mulherada homem fica meio... banana, mas por que tem mulher pereirão? Eu penso que a mulher, ela tá ferindo muito a sexualidade do homem. A mulher tá ferindo a masculinidade do homem porque as mulheres, elas estão empoderadas para uma sociedade. Ou a mulher pensa, eu ganho mais, eu que mando. E não é quem ganha mais que manda. Quem manda é Jesus. Mas quem é o centro, a direção ali tem que ser o homem. O homem com a sua masculinidade ferida, ele tende a ter disfunções eréteis. Alguns homens, inclusive, eles chegam a desenvolver literalmente o vício em pornografia porque ele não tem desejo mais por uma mulher que é tão superior a ele. A conquista, o instinto do homem é conquistar, é caçar, é trazer. Então, para o homem ver a mulher, a esposa dele, ele tem que olhar para ela e ver ela abandonada nos braços dele sexualmente. Isso dá prazer. E aí, quando isso não acontece, a mulher é muito forte, tende a ter um afastamento mesmo. Olha só. Né? Mas, por último, que é o quarto pilar, para a Sim. gente concluir essa parte, né? Então, depois do cuidado com o genital, de estimular o genital do outro, de ter esse toque, essa conexão, para que não haja pecado, para que não haja sujeira, o quarto é realmente essa questão envolvendo o comportamento, né? É com luz acesa, é com luz apagada, tem um combinado de frequência, falam de sexo. Eu costumo dizer que o que é revelado, é quebrado, é potencializado. O casal tem que falar. O casal tem que falar, olha, tem que eu falar. gostei do que você fez ontem, assim, Exatamente. tem eu, que ser eu preciso de transparente. você. Quando o homem é tentado Ou não na gostei, rua, né? ou não gostei, dá sinais, comuniquem-se. Quem não fala de sexo, normalmente tem, em algum momento, algumas inadequações. Então, ajude o cônjuge a te dar prazer, dá sinais, não por imposição, sabe? Tá num momento legal, se ele fez algo que foi legal, tá gostoso pros dois, dá sinais.
né? Isso é muito libertador. Entre outras coisas que a gente fala, trazer uma novidade sem negociar princípios. Colocar limites claros, né? Eu sempre dou uma ferramenta, uma dica boba para os casais, uma dica simples. Cria um grupo no WhatsApp. Nesse grupo não pode falar, passa na padaria, passa no mercado, abastece o carro. Esse grupo é para falar só de amor e sexo. Então, o marido vai mandar um áudio lá para a mulher, né? Ao invés de falar para ela, vai me dar hoje ou vai amarrar? Isso não. Ele pode mandar uma mensagem, amor, tô saindo aqui do trabalho e tô pensando em você, tô lembrando daquela noite. Eu queria tanto daquele jeito de novo. A mulher vai ouvir falar que noite. Do que ele tá falando? Só que você vai colocar ela para fazer o quê? Pensar. Que noite? Ela vai procurar imagem. Você vai colocar ela para se excitar só dela pensar em você, porque você vai despertar ela ao invés de impor. Vai lembrar do tudão. Exatamente, ela vai lembrar do tudão. Vai do tudinho. Do tudinho não, fala tudão, profetiza. Cada um fala do que tem, querida. Cada um tem uma posse do que tem. fala do que Deixa o menino...